galera, Cris falando, e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Dragon Ball Super e é claro que nós vamos falar sobre o novo capítulo do mangá, o 53, que tem diversas informações e nós vamos falar sobre tudo isso detalhadamente. O Vegeta está treinando com Yadrats e é claro que ele vai aprender algo novo, diferente do Goku. E também nesse capítulo nós vimos um novo androide extremamente apelão. Então, como eu falei pra vocês, vamos ver tudo aqui detalhadamente. Mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, dado todo esse recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, antes de nós começarmos a falar sobre esse novo capítulo, é muito importante que a gente lembre o que aconteceu no capítulo anterior. Então vamos dar aquela recapitulada para você que não lembra ou não assistiu a nossa review, que vai estar no card aqui em cima. Assim, quando a gente começar a falar sobre o novo capítulo, ninguém vai se perder, beleza? Resumidamente, o Goku está treinando com um patrulheiro galáctico chamado Meros, para tentar achar alguma forma de derrotar Moro. Já o Vegeta está treinando no planeta de Yadrats, também tentando encontrar alguma nova técnica. Então o Rei das Galáxias, vendo essa situação, pediu para o Jaco recrutar novos guerreiros, novos membros para serem patrulheiros galácticos. Então o Jaco apareceu na história e entrou em contato com a Bulma, que era para a Bulma reunir os guerreiros mais poderosos para fazerem parte da Patrulha Galáctica. Então nesse capítulo nós finalmente começamos com Kuririn completamente assustado, depois a Bulma explicar toda a situação, que o Vegeta e o Goku estão fora, estão treinando. Então ela acaba perguntando pro Kuririn, já que eu expliquei toda a situação, cadê o Gohan e o Tenshinhan? Então o Kuririn acaba explicando que ele conseguiu falar com o Gohan, só que o Gohan, como um menino muito estudioso, ele está ali na universidade fazendo provas e não pode vir junto com ele. E já o Tenshinhan, ele não conseguiu entrar em contato, pelo fato do Tenshinhan não ter celular. Então a Bulma fica indignada, a senhora da tecnologia fala assim, como a criatura hoje em dia não tem um celular? Tem pessoas e uma dessas é o Tenshinhan. Mas enquanto eles estavam ali conversando no templo de Kami-sama, a nave de Jaco aparece. Então quando o Jaco abre ali a sua nave, ele vê logo de cara o Kuririn. Ele fica completamente indignado, ele fala assim, ô Bulma, eu falei pra você recrutar os guerreiros mais poderosos. Então a Bulma acaba dando aquela resposta, que o Kuririn era o que tava tranquilo, é o que tava vagabundando. Então o Kuririn fica meio que sem graça e fala assim, não, eu não tô assim tão de boas do jeito que você fala. Então nós tivemos aquele momento cômico que já faz parte do Jaco, ele é um personagem cômico, sempre quando ele aparece tem uma piadinha, tem uma gracinha. Mas lembrando que Kuririn é o humano mais forte do universo número 7, e foi confirmado isso em Dragon Ball Super. Então o Kuririn não é tão fraco assim, modéstia à parte. Mas no meio de toda essa conversa, quem estava também na nave de Jaco? O Eska, mais um Namekuseidin. Então o Piccolo, vendo o Eska, ele pergunta se ele foi o único que sobreviveu. Ele fala que sim, o Moro devastou tudo, mas ele está ali para ajudar a galáxia e também ajudar o seu planeta. Para quem não está lembrando do Eska, antes do Moro devastar Namekuseidin, o ancião acabou passando seu cargo para ele. Então, como ele e o Dendê são os únicos que estão vivos, o Eska agora é o líder de Namekuseidin e ele prometeu restaurar toda a população. Provavelmente eles vão fazer isso com a esfera do dragão, quando tudo se resolver. Então o Eska é o novo deus de Namekuseidin. Mas já que o Jaco está ali no templo de Kami-sama, é claro que ele acaba vendo os capangas de Moro preso em uma gaiola. Então, como o Jaco já conhecia os três, ele se aproxima da gaiola e dá aquela zoada básica e diz, nossa, não é que vocês ficaram até que bonitos dentro dessa gaiola? Não se preocupem, quando tudo isso terminar, eu vou levar vocês para a prisão galáctica. Então um dos capangas de Moro acaba dando risada e diz, como assim? Você vai me levar para a prisão? Você tá doido? Está vindo pessoas para me ajudar, isso não vai acontecer. Nesse momento o Jaco entra em choque, fica desesperado e pergunta para o Piccolo como ele deixou aqueles capangas entrarem em contato com o Moro. Então nesse momento que eles estão falando dos novos capangas, nós mudamos de cenário e vamos falar sobre os três guerreiros malfeitores que estão vindo ajudar os seus amigos. O primeiro dele, que parece ser o líder que controla a nave,
se chama Shimoreka. E nós temos um outro guerreiro que parece um urso panda gigantesco, que adora comer. Lembrando que esse negócio dele comer bastante vai ser fundamental em uma parte da história. Ele se chama Yuban, e nós também podemos ver que nesse trio também tem um androide, e ele é chamado de 73. Então esse gordinho que parece um grande urso panda que adora comer, ele fala que ele precisa rapidamente parar em algum planeta para se abastecer, para comer. Então quando eles estão conversando sobre isso, nós voltamos para o planeta Terra e começamos a falar novamente sobre o Jaco, pois o Jaco acaba encontrando a nave que está indo em direção à Terra, e também sabe os guerreiros que estão pilotando a nave, que estão lá dentro. Então o Jaco acaba falando, ó, tá vindo o Ban, Shimoreka e o androide 73. Então nesse momento ele fala assim, ó, me dá licença, eu preciso ir embora, não se preocupe, eles são fortes, mas vocês têm um Gohan, vocês têm um Tenshinhan, então tudo vai ficar tranquilo. Então ele tenta fugir, entrar na sua nave desesperado, com medo dos guerreiros. Então a Bulma não permite que isso aconteça e o Piccolo acaba pedindo informações, porque vai ser muito úteis. Mas o Jaco só dá especificações sobre o androide 73, pois ele é muito poderoso, e além dele ser forte, o Jaco acaba explicando a sua técnica. Enquanto ele vai explicando, vai aparecendo umas ilustrações no mangá, como vocês estão vendo aí. Quando ele está lutando contra algum tipo de guerreiro, ele é capaz de copiar todas as habilidades de tal guerreiro, e dura 30 minutos. Isso já é típico de Dragon Ball. Então, resumidamente, ele é capaz de copiar todas as habilidades de tal guerreiro, mas para ele fazer isso, ele precisa segurar o pescoço desse tal inimigo que ele está enfrentando. Então, depois do Jaco explicar sobre o Android 73, ele acaba falando o seguinte, ó, pela distância da nave deles até eles chegarem aqui no planeta Terra, vai demorar 10 dias. Então o Kuririn acaba falando que eles precisam treinar. O Piccolo, modéstia à parte, ele diz, ó, eu treino mesmo que não precise. Então nesse momento que eles estão falando sobre treinamento, eles aparecem repentinamente no templo de Kami-sama. Nesse momento todos ficam assustados. E o Kuririn, como assim? Eles não iam demorar 10 dias? Então o Shimoreka, que parece ser o líder dos três, acaba falando o seguinte, ainda bem que nós paramos naquele planeta onde eles têm capacidade de criar portais. Então se liga no que a gente está vendo aqui. Esse detalhe é muito importante, pois existe um planeta no universo número 7, aonde os guerreiros são capazes de criar portais. Então eles apareceram no universo número 7 em um passe de mágica. E tudo isso aconteceu graças ao gordinho ali que queria comer. Por isso que eu falei que a fome dele seria fundamental nessa história. Então nesse momento o Shimoreka, o baixinho ali, ia eliminar aqueles três que foram capturados pelo Piccolo. Mas o Piccolo segura a mão dele e diz o seguinte, ninguém vai fazer isso aqui no universo número 7. Enquanto eu estiver aqui, a paz reinará. Mentira, ele não falou isso, mas foi basicamente isso. Enquanto ele estava ali na sua guarda baixa, gruda no pescoço do Piccolo de tal maneira que, meus amigos, foi o suficiente para ele copiar todas as habilidades e poderes de Piccolo. Após ele segurar o pescoço do Piccolo, ele já solta o Makenko Sappo ali, ó, que literalmente destruiu todo o templo de Kami-sama. Mentira, só fez um buraco. Mas é aí que vem um detalhe muito importante. Enquanto o Piccolo estava lutando contra esse androide, o Jaco do nada solta, ó, quero falar uma coisa que eu esqueci de falar na minha explicação. Aí ele fala, o que que é? A estamina dele é infinita até os 30 minutos. Ou seja, imagine você de hack em um jogo. Eu ia soltar Makenko Sappo sem parar, pois é a habilidade mais poderosa do Piccolo. Então não tem como cansá-lo, não tem como esgotá-lo. Então literalmente é isso que eu falei. Ele pode ficar soltando o Makenko Sappo sem parar. Lembrando que o Makenko Sappo é a técnica mais poderosa do Piccolo, que consome muita energia. O Piccolo solta a primeira e já vai... não aguento mais, eu quero beber água. Então basicamente isso, o cara tem a sua estamina infinita. Mas enfim, o Kuririn acabou lutando contra aquele urso panda e o Jaco ficou ali enfrentando o Shimoreka. Mas vamos voltar a falar do Piccolo, que está enfrentando um guerreiro extremamente poderoso. Quando ele estava ali praticamente cansado,
estava quase ali, ai, não aguento mais, eu acho que eu vou desistir, vou jogar a toalha. O Gohan aparece no templo de Kami-sama, todo trajado como um belo estudante. Então no próximo capítulo a gente vai ter continuação dessa batalha. E nós entramos em um outro ponto muito importante, em outro templo que lembra muito o templo de Kami-sama, só que não é o templo de Kami-sama. Então lá dentro está Goku e Meros, e a gente percebe que o Goku foi derrotado. O cara estava lá no chão completamente todo bagaçado, enquanto no Meros a gente não via nem sequer um arranhão, uma gota de suor. Então o Meros olhando pro Goku fala assim, é sério que você ativou o instinto superior? Como é que você ativou? Me explica aí. Então o Goku acabou explicando que ele sempre quando ele ativa é em casos de vida ou morte. Então o Meros acaba falando o seguinte, vamos repetir isso mais uma vez. Vamos lutar entre a vida ou a morte. Então Goku aceita esse desafio e o Meros vai pra cima de Goku com tudo. Então no próximo capítulo nós vamos ver um pouquinho mais, só um pouquinho mais da força de Meros. Mas agora vamos falar sobre o grande Vegeta. Pois tivemos poucos capítulos falando sobre o Vegeta, mas o pouco que mostrou já deu pra ver que o Vegeta está completamente impaciente. Ele não aguenta mais meditar e pergunta para o ancião que ensinou o teletransporte para o Goku quanto tempo ele vai ter que ficar aí naquela posição. Então o ancião acaba falando para ele que Goku ficou lá por mais de 150 dias. Ou seja, basicamente Goku ficou praticamente uns 6 meses treinando no planeta de Adrats para aprender o teletransporte. Então o capítulo se encerra por aí, com Vegeta meditando. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o controle de espírito, que basicamente com a continuação do mangá, a gente pode perceber que o controle do espírito nada mais é que o Ki, só é chamado de controle de espírito pelos Adrats, mas resumidamente para quem está acompanhando o mangá e viu a review anterior, sabe que literalmente o Vegeta vai ter que controlar o seu Ki. Com isso ele vai aprender a fazer o teletransporte e por consequência ele vai conseguir ativar o seu instinto superior. Então para isso ele precisa controlar o seu espírito. Lembrando que com o avanço do mangá, para quem viu a review anterior, deu para entender agora o seguinte, que o controle do espírito é nada mais e nada menos que o Ki, só que chamado diferente pelos Adrats. Então resumidamente, o Vegeta vai ter que controlar o seu Ki para ativar o teletransporte e assim conseguir fazer outras técnicas. Por isso que o Goku conseguiu ativar o seu instinto superior primeiro que o Vegeta, pois o controle de espírito de Goku é mais avançado do que o do Vegetão. Então está muito claro que sim, o jeito para derrotar Moro vai ser o instinto superior, mais modificado, melhorado. Então é muito possível que o Vegeta aprenda algo novo além do teletransporte. Talvez ele nem aprenda o teletransporte, mas sim algo novo que supere o Goku, para ele já chegar no seu instinto superior avançado. E o Goku vai chegar nesse estado avançado do seu instinto superior junto com o Meros, e assim eles vão conseguir lutar contra Moro, um vilão extremamente poderoso que tem a capacidade de absorver Ki, tudo que é possível. Então esse capítulo foi muito bacana, eu estou ansioso para o próximo capítulo. Se você também está e gostou desse vídeo, gostou desse capítulo, é muito importante que você deixe o seu like aí. Se você esqueceu, deixa lá no comecinho do vídeo. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.